Olá, salve Maria Imaculada! Hoje nós vamos falar de Fernando Martins de Bulhões, popularmente conhecido como Santo Antônio. Comunidade Acampamento Manaim. Santo Antônio de Pádua nasceu no dia 15 de agosto e os historiadores eles têm dificuldade de precisar qual ano ele nasceu, mas foi entre 1190 e 1195. E este dia, é o dia que a igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Santo Antônio, era português, ele nasceu em Lisboa, mas ele viveu a maior parte da sua vida em Pádua, que foi na Itália. Falando um pouco sobre a infância de Santo Antônio, ele nasceu numa família nobre, rica e muito poderosa. E em berço católico, os seus pais eram católicos. E conta-se que desde pequeno ele já entoava louvores a Nossa Senhora, também ele já tinha uma inclinação à vida religiosa. E pesquisando sobre a vida deste grande santo, para trazer aqui para vocês, nós descobrimos uma história muito interessante, que é conhecido como o Milagre dos Pássaros, que quando ele era pequeno, o pai dele falou com ele para ele ficar cuidando da plantação, para não deixar os pássaros irem lá, atacar a plantação, enquanto o pai dele ia se ausentar. O pai dele voltou, percebeu que não tinha pássaro nenhum na plantação, estava tudo tranquilo, mas que Fernando não estava lá. E aí ele foi procurar por Fernando e o encontrou em uma capela e perguntou para ele o que tinha acontecido. E aí Fernando levou o pai dele até o celeiro e falou com ele que ele falou com os pássaros para se recolherem no celeiro enquanto ele ficaria adorando Jesus, que eles não poderiam atacar a plantação. E aí quando ele mostrou para o pai dele, os pássaros estavam todos lá no celeiro. E aí a ordem dele, os pássaros saíram do celeiro e fizeram, aquela voaça que eles fazem no céu. E falando um pouco da puberdade de Santo Antônio, a gente descobriu também uma história que conta que ele estava numa catedral e aí o demônio resolveu tentá-lo, aparecendo para ele sob uma forma de uma bela mulher. E aí ele, percebendo isso, ele foi até uma coluna que tinha perto dele, fez o sinal da cruz e no mesmo instante essa bela mulher tomou as formas do demônio e rapidamente o demônio se afastou dele. E mais ou menos entre os 15 aos 19 anos, ele entrou na Ordem dos Agostinianos, onde ele acabou se tornando padre em Lisboa. Santo Antônio estava sendo muito procurado na época pelas pessoas da cidade. Muitos o procuravam para pedir conselhos, orientações, até confissões também. E aí ele recebia a visita dos próprios familiares, os pais iam visitar muito ele, os amigos, familiares, todas as pessoas que estavam na antiga dele. Então, devido ao fato de ele precisar do silêncio, de encontrar Jesus no silêncio, ele não estava conseguindo pelo tumulto pela qual se encontrava. Então ele teve que se mudar para Coimbra, que era uma outra casa onde se encontravam os agostinianos. E um dia, nessa casa na qual ele se encontrava, ele recebeu a visita de 5 monges franciscanos, que foi quando ele teve o primeiro contato com a Ordem de São Francisco. E esses franciscanos, eles estavam indo para uma missão no Marrocos, e foi então que Santo Antônio alojou eles, durante 3 meses em sua casa. E após esse período, já havia o prazo correto para eles poderem retornar, e Santo Antônio foi buscá-los e descobriu que eles haviam falecido, Naquela época existia muita perseguição a quem era da Igreja Católica. Depois de tudo, o padre Fernando, ele acabou se apaixonando, durante esses 3 meses, ele acabou se apaixonando pela Ordem de São Francisco. Foi então que ele mudou de ordem, saiu dos agostinianos para ir para a Ordem de São Francisco e mudou o seu nome para Santo Antônio, que é o santo que a gente conhece atualmente. E foi diante, dos cinco monges que ele decidiu, que ele queria lutar por Jesus também, que ele tinha um desejo no coração dele de se tornar mártir também. Então ele viajou para o Marrocos, só que infelizmente, uma doença se espalhou pelo navio a qual ele se encontrava e ele acabou se desembarcando na Sicília. Ele começou a pregar o evangelho por onde ele passava, até que ele chegou em Assis. Em Assis, ele conheceu São Francisco. Eles viraram muito amigos e São Francisco tinha um respeito muito grande por ele, que chamava Santo Antônio de o meu bispo. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a morte de Santo Antônio. Ele foi acometido por uma doença e em determinado momento ele teve um desmaio. E quando ele recobrou os sentidos dele, ele falou que ele queria ser levado ao convento Santa Maria Mater Domini, em Pádua.
que ele tinha um desejo de ser sepultado ali, né? Ele já estava meio que sentindo que a hora dele de encontrar o Senhor estava chegando. Só que no meio do caminho, levaram ele para um convento numa outra cidade, em Arcela. E aí, no dia 13 de junho de 1231, após entoar um cântico a Nossa Senhora, Santo Antônio de Pádua veio a falecer. E em respeito, né, ao pedido que Santo Antônio havia feito de ser sepultado em Pádua, os frades decidiram manter a morte dele em sigilo. Só que algumas crianças, e conta-se que até alguns bebês de colo, começaram a gritar em italiano que o santo havia falecido. E conta-se que nessa mesma hora, em Lisboa, os sinos da igreja badalaram, sem que ninguém os tocasse. Coisa que aconteceu também, né, com Santa Catarina de Sena e Santa Rita. Santa Rita. E uma coisa muito importante, né, da gente destacar na morte de Santo Antônio foi a rapidez com que ele foi canonizado. Com menos de um mês de sua morte, foi enviado ao Papa Gregório um pedido de canonização deste santo, né? E no dia 30 de maio, ele foi canonizado, né? Menos de 11 meses após a sua morte. Quando ele faleceu, decidiram erguer uma basílica em honra a ele, e aí foram fazer o traslado do corpo dele para essa basílica. E aí quando eles abriram o sarcófago, perceberam que a língua dele estava incorrupta. Né, assim, um grande milagre, né? Sim, com certeza. Ele que tinha esse dom da palavra, da pregação. Um pouco mais pra frente a gente vai contar alguns milagres dele, né? Então, e nas nossas pesquisas, né, a gente viu que São Boaventura, ao perceber isso, né, essa santidade de Santo Antônio de Pádua, ao ver aquela língua incorrupta, ele começou a beijar aquela língua. E foram feitas mais outras 2 exumações do corpo de Santo Antônio, sendo que nessa segunda, né, a pedido de São João Paulo II, identificou-se que as cordas vocais de Santo Antônio de Pádua também estavam incorruptas. E vale lembrar, né, uma curiosidade, que Santo Antônio, né, nele só envolve vários santos, né? Então ele teve uma amizade muito grande com São Francisco, na qual eles conviveram juntos. E a exumação dele, né, a primeira exumação foi com São Boaventura, né, e a outra com João Paulo II, né? Então, assim, um santo só e ao redor diversos outros santos. E santo atrai santo, né? Então, Sim. Você pode ter um amigo aí que, quem sabe, ou até você mesmo, né? Vai se tornar um santo. Com a graça de Deus, né? Amém. Bom, vamos falar agora um pouco sobre os milagres de Santo Antônio. Foram registrados 47 milagres. E assim, nós vamos falar só de alguns aqui, porque se a gente fosse mencionar todos, né, a gente ia ficar aqui uma vida inteira. E o primeiro que a gente vai trazer para vocês é o milagre dos sapos, né? Santo Antônio ele estava lecionando e perto da sala onde ele estava tinha um brejo e aí os sapos estavam fazendo barulho e estavam incomodando e atrapalhando o entendimento dos alunos. E aí conta-se que Santo Antônio pediu para os sapos pararem de fazer barulho. E aí os sapos pararam, ele continuou a lecionar e foi embora. E ele esqueceu de dar permissão para os sapos fazerem barulho novamente. E aí conta-se que até os dias atuais, neste lugar, os sapos de lá eles não fazem nenhum barulho. E agora, né, outro milagre muito interessante que ele realizou, que foi o milagre dos peixes, né? Lá na Itália havia muita perseguição, né, contra os católicos, havia também muita heresia, né? Então, Santo Antônio, através dos seus milagres, ele conseguia provar muito a presença de Jesus. Então, uma vez, né, ele ia pregar numa cidade e o prefeito daquela cidade fazia parte de uma comunidade herege naquela igreja. Então ele proibiu que ele entrasse lá dentro da comunidade para poder pregar. Então, ao lado daquela igreja havia uma praia. Então o que Santo Antônio fez? Ele foi e começou a pregar naquela praia. Então vieram alguns fiéis para escutá-lo, mas além dos fiéis vieram também os seres da natureza, que foram os peixes. Os peixes todos daquele lugar, eles inclinaram a cabeça para fora e começaram a escutar o que Santo Antônio estava dizendo. Um outro milagre muito conhecido de Santo Antônio de Pádua é o do burrinho, né? E aí os cátaros, eles desafiaram Santo Antônio. Eles deixaram um burrinho sem comer e sem beber nada durante 3 dias. E ao final destes 3 dias, eles colocariam de um lado comida e bebida e do outro lado Jesus sacramentado. E aí soltariam este animal para ver, né, se ele iria para a comida ou para Jesus, né, confiando que óbvio que ele iria para a comida porque ele estava 3 dias sem comer.
quando, para o espanto deles, né, ao soltar o animal, ele ficou um pouco titubeante, olhou para a comida, olhou para Jesus, mas ao final ele foi para o lado de Santo Antônio, que carregava o ostensório com Jesus sacramentado, e o burrinho ele se inclinou diante de Jesus. E muitas pessoas acabam associando, né, Santo Antônio, que ele é muito famoso no Brasil por esse feito, né, como santo casamenteiro, né? Santo Antônio que coloca dentro do copo d'água de cabeça para baixo, Santo Antônio que faz isso, Santo Antônio que faz aquilo, né? E de onde veio essa fama, né, de ser santo casamenteiro? E diz que teve uma época, né, uma vez, uma jovem, ela precisava de um dote para poder oferecer ao futuro marido dela. Só que ela era de uma família muito humilde, não havia dinheiro e precisava disso. E foi então que ela, rezando, né, pedindo a intercessão de Santo Antônio, ela pegou e apareceu misteriosamente um bilhete ao lado dela, né, enquanto ela rezava. E nesse bilhete dizia para ela procurar um determinado comerciante e mostrar a ele o papel e pedisse a ele que pesasse este papel. E ao pesar este papel, o peso que deu seria o peso que ele teria que dar a ela em moedas. Né, ela foi atrás do comerciante e ao chegar lá o comerciante, né, assim, porque uma pessoa que olha para um papel, né, ela pensa no peso de um papel, pensa nada, né, que vai dar de moeda. E ao colocar, né, esse papel na balança, deu aproximadamente 400 moedas. E aí ela contou a ele, né, que era aquele tipo de intercessão de Santo Antônio, e aí ele se lembrou que ele havia feito uma promessa para Santo Antônio, que se um determinado milagre acontecesse com ele, que ele daria 400 moedas. E era justamente 400 moedas que ela precisava. E sobre as superstições, eu vou ler para vocês o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre isso. No parágrafo 2138. A superstição é um desvio do oculto que rendemos ao verdadeiro Deus. Ela se mostra particularmente na idolatria, assim como nas diferentes formas de adivinhação e de magia. Ou seja, superstições, elas não são consideradas pela Igreja Católica porque a gente adora a um só Deus. E esse único Deus, ele não condiz com esses tipos de crendices. Então, pessoal, nada de superstições com Santo Antônio, por favor. Nada de colocar ele de cabeça para baixo e dentro do copo de água, por favor. E nada de jogar ele pela janela, por favor, pessoal. Um outro milagre, pra gente poder explicar, né, algumas tradições, que nas igrejas, no dia 13 é distribuído aquele pãozinho bento, né? E de onde que veio isso? Os irmãos franciscanos, eles saíram com os cestos, né, para distribuir alimentação para os pobres. E aí eles perceberam que o pão estava acabando e que não tinha pão dentro da casa para eles, né? E eles começaram a ficar preocupados. E aí eles chegaram em Santo Antônio e demonstraram essa preocupação. E aí Santo Antônio falou com eles que não precisariam se preocupar, que tinha pão suficiente para todos dentro da casa. E aí quando eles retornaram, tinha um cesto cheio de pão lá. Bom, como a gente conhece a história de diversos santos, né? Como por exemplo Padre Pio, que tinha o dom da bilocação, Santo Antônio também tinha. E aí eu vou contar aqui, vou ler para vocês uma bilocação incrível que aconteceu. O principal relato de bilocação do santo envolve a figura de seu pai, Dom Martinho de Bulhões. Estava Antônio no meio de um sermão quando pareceu aos fiéis que ele tinha começado a dormir em pé. Ao mesmo tempo, em Lisboa, viam-no entrar num tribunal para defender seu pai, acusado falsamente de assassinato. Antônio pediu ao juiz que fosse com ele ao lugar onde estava sepultada a vítima, que se ergueu do túmulo para responder a todos: quem me matou não foi Martinho de Bulhões. Em seguida, lá no púlpito francês, ele apareceu despertar e retomou o sermão no ponto em que havia parado. Bom, como nós comentamos, né, são diversos os milagres atribuídos a Santo Antônio, não daria pra gente comentar sobre todos aqui com vocês, mas nós vamos deixar aqui no box do vídeo um link que fala melhor sobre alguns outros milagres. Um dos nomes conhecido que acabou se espalhando e é utilizado até hoje, né, por algumas igrejas, que é Martelo dos Hereges. Por que, né, esse título de Martelo dos Hereges? Porque Santo Antônio sempre foi um cara muito inteligente, ele sempre foi, desde mais novo, ele tinha essa sede de conhecimento. Tanto é que São Francisco aconselhou a ele que lecionasse em faculdades, né? E ele o fez.
mas o coração dele batia mesmo, né, por estar no meio da comunidade, no meio da população. Então, ele tinha um prazer em estar ali pregando em todos os lugares. E, inclusive, né, a maior parte dos milagres dele em vida foi para querer converter as pessoas, né, principalmente os hereges que perseguiam as pessoas da Igreja Católica naquela época. Então, ele viveu para mostrar às pessoas quem era Cristo. E principalmente, né, algumas coisas até que acontecem hoje em dia, né, pessoas que duvidam de Jesus presente ali na Eucaristia, ele conseguiu provar isso, né? Um outro título atribuído a Santo Antônio é Arca do Evangelho, né? E como a Amanda disse, ele era uma pessoa assim com muita predisposição ao entendimento, ao conhecimento, né? Então, assim, ele entendia muito a palavra de Deus e aí ele tinha um conhecimento tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E aí foi atribuído a ele este belo título de Arca do Evangelho. E um outro título que ele carregava é um título de taumaturgo, né? Que é uma palavra grega, né? Que significa pessoas que realizam milagres, né? Tanto é que ele realizou diversos milagres antes de falecer, né? E após o falecimento também. Bom, agora a gente quer passar de uma maneira bem rápida aqui, explicar um pouco essa bela imagem que vocês estão vendo aqui. A gente vê o menino Jesus e um lírio, né, aqui nas mãos de Santo Antônio. O menino Jesus, né, significa que teve uma vez que ele estava em uma missão e ele parou para ficar na casa de um camponês, né, na cidade. E aí o camponês estava passando pelo quarto onde Santo Antônio estava e viu uma luz muito forte saindo por debaixo da porta. E ele imaginou que não seria uma vela, né, porque a vela não ia dar aquela luminosidade toda. E aí ele ficou curioso e resolveu espionar, né, para ver o que estava acontecendo. E quando ele abriu, né, a porta, Santo Antônio estava em êxtase e diante desse momento, né, este menino, que é o menino Jesus, estava acariciando o rosto de Santo Antônio. E aí quando Santo Antônio despertou do êxtase, viu que o camponês estava ali, tinha visto tudo o que tinha acontecido, e ele pediu a ele que não contasse a ninguém até que ele morresse. E aí quando ele morreu, essa cena ela foi revelada. E conta-se que o camponês, ao contar essa cena, toda vez que ele contava a cena, ele entrava em lágrimas de tão lindo que é. E o lírio, né, que Santo Antônio carrega, também São José também ele carregava esse lírio, né? Mas o lírio, para a Igreja Católica, ele quer dizer pureza, né? Ele transparece aquela pureza, o cheiro dele, aquela coisa toda, aquela envoltura, né? É muito comum na Igreja Católica, né, a gente fazer novenas em honra a alguns santos, mas a Santo Antônio a gente faz uma trezena, que nada mais é do que fazer orações por 13 dias seguidos, ou então, como é o caso de Santo Antônio, fazer essa oração por 13 terça-feiras antes do dia dele. E de onde nasceu isso, né? Uma senhora, ela estava necessitando de uma graça muito especial, e aí ela rezou, né, pedindo a intercessão de Santo Antônio por 9 terças-feiras seguidas. E ao final dessas 9 terças-feiras, ela alcançou essa graça. E como o dia de Santo Antônio, né, a gente celebra no dia 13, aumentou-se, né, de 9 para 13. E agora, né, uma outra curiosidade que tem, né, existe uma pequena oração breve de exorcismo, né, de Santo Antônio. E agora a gente vai, né, ensinar a vocês a oração. Eis a cruz do Senhor, fugi forças inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, aleluia. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo que nós preparamos para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo para a gente saber que você gostou, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas publicações. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai te responder. Até a próxima! Salve Maria Imaculada! Salve Maria!